Olá pessoal, estamos de volta aqui, mais um episódio do nosso podcast do Christian Farias. Hoje para falar um pouco sobre trajetórias de uma mulher guerreira, né? Superando muitos desafios na sua vida. Vamos falar sobre também um pouco de trabalhabilidade. E hoje para começar essa trajetória aqui de perguntas, de analogias, vamos começar aqui com a nossa amiga Tainá Araújo, né, Tainá? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada, Christian. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha história. Então, para a gente começar, vamos direto ao ponto, que o pessoal deve estar muito curioso aí para saber um pouco como foi essa sua trajetória, né? Começando lá do começo, como foi esse início de sua jornada de trabalhar os seus principais desafios? Eu vou me apresentar primeiro, né, porque para as pessoas entenderem o início, né, Christian, assim, hoje eu sou professora universitária, sou executiva em uma instituição de ensino que está presente nos 26 estados, e eu me sinto muito feliz e honrada de fazer aquilo que eu fui chamada para fazer nessa instituição. E o meu início é de uma história de uma família muito simples. Eu sou de uma cidade chamada Russas, eu sou do interior de Ceará, uma cidade muito pequena. Hoje até ela desenvolveu bastante, mas na época não tinha universidade na cidade, então eu obrigatoriamente para estudar eu precisaria sair de Russas para ir para a capital, que era Fortaleza. Então eu com 15 anos eu tive essa decisão, né, que não foi fácil, né, minha mãe foi um pouco resistente, né, porque não é fácil ir para uma capital, e quando eu cheguei nessa capital comecei a fazer meu ensino médio para tentar me preparar para uma universidade, porque no interior os recursos eram bem mais difíceis e eu não tinha tantas oportunidades de estudo, né? Então, eu fui fazer o ensino médio e lá uma família, né, uma senhora chamada Dona Graça me adotou como filha e me acolheu, né? Eu acredito que Deus coloca anjos, assim, sempre na nossa vida, né? De alguma maneira nos abençoa com alguém, sabe? Então, eu fui para lá, fiquei esses 3 anos, onde eu tive diversas barreiras. Eu era do interior, não pegava ônibus. Lá eu tinha que pegar ônibus de 2 horas. Então, foi minhas primeiras dificuldades, né? Minha locomoção, o dinheiro, que era muito curto para lanchar, para ir para a escola. Então, eu tive que ter muitas renúncias para ir para uma capital. Não é fácil. Alguém que é de interior, que conhece todo mundo no interior, que todo mundo mora pertinho, ir para uma capital. Então, com 18 anos, eu comecei a estudar e me aconselharam assim, Christian, eu não tinha oportunidade de voltar para o interior e trabalhar. Eu tinha que ficar na capital, estudar e trabalhar. E minha mãe dizia assim, olha, se você não conseguir um trabalho com 18 anos, você vai ter que voltar para o sertão. Eu tinha que voltar. Ou então, eu não tinha condições de ela me manter numa capital. Né, fazendo faculdade, aluguel, não tinha condições. Aí todo mundo me falava, olha, coloca currículo em todo lugar, menos na CIA. É trabalho escravo, vai trabalhar de domingo a domingo, olha, ninguém quer. Aí se ninguém quer, é de domingo a domingo, eu nem tenho família aqui. Né, porque eu detestava ficar em casa, porque eu não tinha o convívio familiar, né, minha família estava toda no interior. Então, se ninguém quer, eu vou querer e não vou ter que voltar pro sertão. E até porque você ali viu uma oportunidade de não ter concorrente, né? Não ter concorrente, eu não tinha experiência, né? Eu não tinha experiência para concorrer a melhores oportunidades. Então, eu disse, eu vou lá, vou participar do processo seletivo e, de alguma maneira, eu percebi que ali era a minha melhor oportunidade. Dito e feito, eu consegui. Fui aquelas temporárias de Natal, fiz 18 anos, fui temporária de Natal e com 2 meses eu fui contratada. Ele chama aqueles empregos temporários de final de ano, né? Exatamente. E o primeiro insight que eu posso falar para todos que estão, né, nos escutando é que muitos em algum momento vão dizer, não vai, não persiste, né? Não, é ruim. Eles vão tentar te paralisar de alguma maneira. E eu nem estou falando que essas pessoas estavam desejando o meu mal. Que poderia ser que nem tivesse, mas que realmente aquele cenário era ruim. Era uma empresa, né, que você tinha que trabalhar muito. Mas eu tinha que entender qual era o meu propósito final. Aquele trabalho
Não era para a vida toda. Era temporário, né? Uma escada para que eu pudesse me bancar, poder estudar e ter oportunidades de ir para outros lugares. Então, as pessoas, infelizmente, não querem passar por esse processo, né? As pessoas, muitas vezes, não vou começar daqui. Eu comecei como operadora caixa. Com 18 anos, o meu primeiro emprego na C&A foi como operadora caixa. E depois de um ano, aí eu fui promovida como monitora. Depois de outro ano, aí eu era líder operacional. Então eu fiz história e quando acabou os 5 anos de faculdade, eu consegui outra oportunidade de emprego que era de segunda a sexta, que naquele momento era meu maior sonho, assim, era ter um final de semana em casa. Eu não queria mais trabalhar de domingo a domingo, mas eu precisei passar por esse processo. Então, veja bem, Cristian, eu tive que sair do interior, eu poderia estar até hoje no interior. E na realidade do interior, na perspectiva do interior, porque infelizmente não tinha tantas oportunidades profissionais, mas eu sempre desejei a mais. Quando eu fui para a capital, a primeira barreira, escolhe qualquer lugar, exceto esse. E foi exatamente essa porta que me viabilizou e me deu a oportunidade para crescer e ir para um ramo educacional. Porque eu fiquei os 5 anos criando experiências, construindo memórias profissionais. E depois eu fui para uma instituição de ensino, que não foi como logo professora também não, tá? Não comecei numa instituição de ensino como professora. Foi em outros setores e depois eu fui crescendo. E você como mulher, durante esse processo, né? Você passou por alguns obstáculos, com certeza, né? Óbvio. Mas como você lidou com esses obstáculos? Não foi fácil, não foi fácil? Olha, muito, muito difícil. Inclusive, quando eu terminava a minha última aula, que antigamente era bem tarde, era 22h45 o último horário de aula. Eu descia do ônibus e passava em uma empresa onde tinha um segurança e ele mexia comigo, ele me chamava a atenção, ele dizia, olha, e aquilo ali me afligia de tal maneira, um dia sim, um dia não, ele estava lá e ele me chamava a atenção. E eu disse assim, nossa, um dia ele vai descer e vai sumir comigo, ele vai me pegar. Eu vivia em constância, assim, aflições no meu coração. Né? Porque eu era de uma época ainda, Cristian, que até você passava numa loja de sapatos e o vendedor mexia com a mulher. Eu passava, o vendedor trabalhando com crachá. O ônibus, eu tinha que andar com mochila. Eu comprava uma mochila enorme. Não era porque eu queria uma mochila enorme, mas era para que, no máximo possível, ele cobrisse o teu corpo, o meu corpo nas costas, para que ninguém se chegasse até a mim com outras intenções, porque isso todos os dias eu sofria no ônibus. Mas eu tinha meu propósito muito bem estabelecido, porque não é fácil. A dor, o processo da dor é muito difícil. Eu sentia dores emocionais, físicas. Era muito cansativo, porque eu trabalhava 8 horas e de ônibus era 1h30 para ir, 1h30 para voltar e 4 horas na universidade. Ou seja, eu sobrevivia, mas eu tinha muito claro o meu objetivo final. Vai passar esses 5 anos e eu vou conseguir oportunidades melhores. Então, se eu posso dar uma dica hoje para quem vai ter essa oportunidade de estar nos escutando, é dizer, tem esse propósito muito bem estabelecido, os 5 anos ia passar de todo jeito, Cristian, eu fazendo universidade ou não. E até hoje, esses 5 anos, eu colho frutos pela minha persistência. Pela minha persistência e pela minha habilidade de tentar lidar com a dor. Porque eu sentia dor, olha, eu sinto dor. Eu tô me sentindo oprimida por essas pessoas que estão me assediando. Mas eu vou passar, isso é uma fase. Então, deixava isso muito bem claro na minha mente para eu poder continuar a seguir e não desistir. Além de você ter que manter o foco nos estudos, né, você também tem que estar preocupado para lidar com esses obstáculos da vida aí, que seriam os assédios, né? A preocupação de não ser atacada, de não ser assediada, né? Não, era terrível, assim, a gente teve uma evolução durante esses anos, sabe, Christian? Pode ter certeza que nós mulheres ainda precisamos muito lutar, tem várias questões que nós precisamos crescer
ainda como valorização da mulher, mas realmente lá em 2005, 2004, 2003, era muito gritante o assédio, né? Ao ponto de eu chegar chorando em casa. Eu disse, meu Deus, assim, eu quero só estudar, eu quero só o meu ir e vir sem ninguém mexer comigo. Né? E isso também na faculdade, na universidade, eu sofri um pouco, mas aí eu entendia, essa dor que eu estou sentindo é temporária. Então, sempre que vinha a tristeza, o sofrimento e as vozes na mente, porque a nossa mente é algo que pode nos escravizar. Ela também desperta alguns gatilhos, tanto pro positivo quanto pro negativo. Exatamente. Né? Era real que eu estava vivendo. Eu não estava inventando da minha mente. Mas a dor dizia, está doendo, mas vai passar. Esse período vai terminar. Eu vou conseguir, quando terminar a faculdade, uma oportunidade melhor. Eu tinha muito claro isso. É ser imparável. Independente das dores, porque eu tinha motivos. Inclusive, eu tinha uma tia Dedé. Ela é muito amorosa e sempre que ela ia lá na CIA eu chorava muito, porque não é fácil, era 8 horas em pé, depois eu comia biscoito. O meu apelido na faculdade era biscoito, não é por causa do biscoito de agora não, viu? Porque quem quer biscoito... Não, tem nada a ver, Christian. Eu já ia perguntar isso. Não tem nada a ver. Sabe por que era biscoito? Porque eu só jantava biscoito recheado. Já passei por uma fase da minha vida que também... As pessoas me viam na faculdade... Ele é biscoito, ficava brincando, só come biscoito? Eu disse, não, eu gosto de biscoito. Não era só porque eu gostava de biscoito, mas é porque as minhas condições... Era só de comprar um biscoito naquele momento. Exatamente, porque eu tinha que tomar café, eu fazia o cálculo, minha mãe me ajudava, tá? Mas é porque você tinha que pagar aluguel, os transportes e tudo, eu trabalhava, mas mesmo assim os custos eram altos. Minha mãe me ajudando, mas eu tinha que trabalhar e... Eu fazia o cálculo até do jantar. Então, assim, para ir para a faculdade, eu comprava um biscoito e à noite, quando eu chegava, que era meia-noite, aí eu comia alguma coisa em casa. Comida mesmo, de verdade. Mas na faculdade eu não tinha dinheiro para ir comprar um lanche. Ou seja, eu tô falando aqui para você, Christian, que na minha universidade eu não tinha dinheiro para comprar um lanche. Eu comia biscoito quase todos os dias. Então, nem isso, nem o meu apelido, que as pessoas falavam por brincadeira, nem sabiam a necessidade que eu estava passando, me chamavam de biscoito, porque eu só comia biscoito, mas porque era o mais barato na época. Então, mas eu sabia que aquele processo de dor, porque dói muito, assim, dói o percurso, a mobilidade. Eu dizia assim, gente, eu perdi minha dignidade. Eu dizia muito isso. Eu era alguém muito consciente e eu sentia dor mesmo, emocional. Às vezes você não vai sentir só dor na carne, assim, é emocional. Eu sentia todas as dores, porque 5 anos, trabalhar 9 horas, 8 horas por dia, 1h30 para ir trabalhar, 1h30, depois 4 horas na universidade. Então, eu precisava saber lidar com essas minhas dores. Então, eu tenho certeza que vai ter pessoas que estão passando por esse processo de dor. Então, como não desistir? É entender que vai ter um final. E um final positivo, né? Não é? Eu não tinha essa garantia, sabe, Christian? As pessoas até se desmotivam, porque eu disse, não tem uma garantia aqui. Eu não tinha garantia de nada. Mas eu sabia que eu poderia ter oportunidades melhores. Inclusive, superou até minhas expectativas, porque de operadora caixa, né, a professora universitária, eu tive a oportunidade de servir o Exército, né, durante 8 anos, e também agregou demais na minha carreira. Né, como mulher, como profissional. Trouxe mais experiências, né? Demais. Eu fui pregoeira, também fui relações públicas, comunicação social, e até hoje as pessoas falam, você fez total diferença nas sessões onde você passou. Então, eu não só passei, eu contribuí assertivamente nos setores que eu passei. Então, todos os lugares que eu passei, eu disse, não, eu vou tentar dar meu melhor porque eu sei de onde eu vim. Né? A sorte de quem vem de uma origem humilde, de uma família simples e que passa por essa trajetória é porque ela não esquece das raízes, não é para esquecer. Geralmente ela vai lembrar, né, o percurso que foi difícil, um percurso que doeu emocionalmente, na carne também. Eu digo que foi até na carne porque às vezes eu cansava, eu adoecia muito.
Inclusive, assim, eu adoecia muito, Christian, porque a imunidade, não comia direito, não me alimentava direito. Eu digo que eu comia maionese com salgado, não era o salgado com maionese, não. E você ter o prazer de olhar para trás, assim, ver a sua construção profissional e dizer assim, poxa, eu venci. Eu fui guerreira, eu fui batalhadora, né? Agora, aproveitando esse momento que eu vi que você falou de uma pessoa aí, você teve, durante esse processo de formação profissional, algum momento positivo ou negativo? Uma coisa que marcou ali, positivo ou negativo a tua vida, uma história, alguém que passou pela tua vida, um momento marcante ali? Eu tive vários, Christian, muitos, assim, nas organizações, né, nas empresas, nós vamos passar por testes. Só queria só te interromper rapidinho, só não me inclua nesse momento marcante, porque a gente tem muitos momentos marcantes ali também, né? Mas pode continuar. Não posso falar, não. Né? Tá bom, gente. No quartel. Momento de descontração, mas continua aí. Desculpa ter te interrompido. Não, que é isso, Christian. Assim, nas organizações, Christian, eu acho que eu passei experiências marcantes e também as pessoas passam por experiências que muitas vezes não são fáceis e que também são boas e que são necessárias, né? Eu particularmente, na CIA, não foi fácil para mim porque existia uma questão de metas excessivas, assim, a gente tinha muitas metas e eu não sabia administrar muito bem isso. Então, como eu exigia muito de mim, Christian, se eu não fosse em primeiro lugar, eu chorava e ia pro banheiro chorar sozinha. Eu não tinha como ter chance de dar errado. Então, eu me cobrava demais. Então, por que eu gosto de falar isso? Porque também pode alguém estar nos escutando agora e entender que o choro, ou que o sofrimento, ou o que está passando na sua organização, né, nas organizações, não vai ser útil. E para mim foi. Esse excesso de exigência no início, depois eu fui sabendo equilibrar, me organizar, entender que eu também tinha meu limite, e que eu tinha que fazer o meu melhor, mas também me autorrespeitar. Então, isso foi uma experiência bacana que eu quero falar. Quando eu entrei no Exército também, foi muito difícil, porque isso não é a realidade de todos, tá? Mas tinha um militar bem difícil pra mim. Eu tinha gatilhos, lembra aqueles gatilhos que você falou? Sim, os gatilhos mentais. Eu tinha muitos gatilhos, assim, eu detestava alguém que fosse muito grosso comigo. Então, eu passei por esse processo. Assim que eu cheguei no quartel, por alguém que era muito ríspido. Então, como saber administrar alguém que era superior a mim e que eu não poderia responder e como gerenciar todos aqueles conflitos, sabe? Todos aqueles gatilhos. Então, foi algo que também para mim foi extremamente difícil. Eu coloquei um calendário, ele tinha prazo para ir embora, esse militar, e eu colocava um X no calendário cada dia. Parecia que você estava numa prisão, né? Era de marcando o dia de saída. Era. E eu colocava um X, mas incrível, assim, eu aprendi com ele também, até como não ser. Porque às vezes vai ter pessoas que vão passar na nossa vida, Cris, que vai ensinar como não sermos. Você extraiu dessa atitude negativa da pessoa com você coisas positivas, né? Pronto, e eu comecei como gestora ter mais sensibilidade ao falar com as pessoas, a entender o tempo das pessoas. Então, essa experiência, de alguma maneira, me moldou para que eu tivesse mais sensibilidade. Porque antigamente, Cristian, eu achava que as pessoas tinham que ter o mesmo tempo que eu, o mesmo time. Lembra que eu era uma menina do interior, fui para a CIA e não tinha família. Só que tinha gente que tinha família. Eu não tinha objetivo para ir para casa, porque eu não tinha ninguém. Mas o meu colega do lado, ele tinha filhos. Ele tinha uma mãe que estava doente. E eu, como gestora, que eu não fui crescendo, muitas vezes eu não entendia isso. Eu não conseguia entender o timing das pessoas. E quando eu passei por esse militar, ele de alguma maneira, me impulsionou a ser uma pessoa que tivesse uma visão com mais empatia, uma liderança mais colaborativa, eu entender mais o outro. Então, assim... Ele te fez enxergar, né? Me fez enxergar algo daquilo que eu não queria. Não, porque eu não era igual a ele, mas que eu poderia crescer e avançar e melhorar com as pessoas. Então essas experiências, por isso que eu falo também de etapas,
lembra que a gente conversou de etapas? Se eu entrasse já no quartel, poderia ser que eu não tivesse preparado. Eu entrei numa instituição mais simples, no sentido assim, com funções mais simples, e depois fui crescendo. Depois tive outras oportunidades de crescimento que foi me preparando para que hoje, né, eu pudesse exercer uma ação de ser uma executiva nacional e também uma professora universitária. Que inclusive, desculpa aí, eu também já fui sua professora, né, Christian? Já foi minha professora, já passei ali em 2 períodos, né? Exatamente. Então, assim, muitas das experiências de sala de aula, acho que as pessoas gostam de mim como professora também, porque eu levo essa experiência na prática das minhas vivências profissionais e repasso para os meus alunos. Então, foi o que eu vivi. Então, essas experiências que vocês me perguntaram, você me perguntou, desculpa, eu conciliei junto com a ciência, porque a gente tem que estudar a parte teórica, e eu repasso para o aluno para que de uma maneira melhor ele consiga performar nas empresas e com pessoas. Então, é por isso que eu acho que todas as experiências valeram muito a pena para mim. Hoje você está como gestora do núcleo de trabalhabilidade do Grupo C, né? Do Grupo C Educacional. Toda essa experiência que você teve lá atrás te ajudou, de alguma forma, a chegar onde você está hoje. Você poderia, assim, destacar de que forma, como foi? Sim, perfeito. Na verdade, todo mundo fala assim pra mim, essa vaga é a tua cara. Porque antes mesmo, uma coisa importante, se eu quero ser promovida a diretor, eu já tenho que me comportar como diretora. Se eu quero ser promovida a supervisão, eu já tenho que me comportar como supervisora. E existia essa vaga de gestora do núcleo de trabalhabilidade e eu era coordenadora de curso, né? Também que já era uma grande conquista para mim, eu já me sentia muito feliz, mas eu já gravava e fazia atividades, Christian, de trabalhabilidade, de história de vida, porque eu sou uma menina do interior que conseguiu, através do estudo, né, ter oportunidades profissionais e de crescimento mediante ao estudo, mas eu não conseguiria só estudar se eu não trabalhasse, Christian. Então é isso um recado muito importante que eu quero dar. Muitas pessoas querem estudar, mas infelizmente se não procurarem um trabalho, se não estiverem inseridas no mercado de trabalho, esse sonho não vai ser realizado porque muitas vezes os pais não têm condições, você não vai ter como viabilizar esse sonho. Então, eu já me comportava e já fazia muitos materiais, gerava muito conteúdos sobre trabalhabilidade. Por quê? Eu tive uma história viva e real, desde quando eu tinha 17 anos, que eu precisei persistir e trabalhar. O trabalho versus o estudo salvou minha vida. Fez eu mudar de vida. Ou eu ainda estava no interior, no sertão, sem condições mínimas ou básicas. Eu poderia estar aí trabalhando, mas não com aquilo que eu sempre sonhei. Não sendo hoje uma professora universitária, tendo um cargo executivo, que quando eu me formei, eu disse, eu quero ser uma coordenadora perguntou, o que você quer ser? Eu disse, vixe, que pergunta difícil. O que você quer ser daqui a 10 anos, né? Eu nunca gostei de responder, porque eu achava assim, que era algo muito grande para você estar sonhando daqui a 10 anos, eu não gostava de responder. Mas ela insistiu nessa pergunta. O que você quer ser daqui a 10 anos? Aí eu digo, uma executiva. Porque eu era administradora, me formei em administração, né? Quero ser uma executiva. E hoje, né, eu sou gerente de trabalhabilidade, mas o meu chefe, é um diretor de operações, ele, em uma situação, dizendo que eu era pedagoga, você é uma executiva. E ele fez eu relembrar quando eu me formei, tinha sumido essa lembrança. Porque há mais de 10 anos atrás eu disse, um dia eu vou ser uma executiva. E hoje eu sou uma executiva, com muito orgulho, uma professora universitária. Me sinto muito feliz com a minha profissão e eu acredito que eu consegui chegar nesse cargo porque eu vivenciei realmente. Eu posso hoje falar para o meu aluno que vai estagiar, que vai conseguir um trabalho que vale a pena e que ele vai precisar realmente trabalhar, que não tem como ficar em casa. As oportunidades não vão chegar na casa, vai ser trabalhando. As oportunidades vão ser no trabalho. Por isso que eu amo esse mundo da trabalhabilidade, porque gera diversas oportunidades, conexões e relacionamentos.
Aproveitando esse momento que você falou agora aí, eu imagino que agora a gente esteja milhares de mulheres acompanhando aqui esse conteúdo, né? Principalmente você por ser mulher. E muitas devem também estar iniciando aqui a sua carreira profissional como você. Qual, assim, o conselho ou a dica que você daria para essas mulheres? Você teria algum conselho, alguma dica? Teria. Assim, muitas dessas mulheres que podem estar nos assistindo, assim, já são determinadas, né? Fazem suas virações, já trabalham. Mas a primeira pergunta, estão estudando? Porque, Christian, eu vejo ainda muitas pessoas que meio que descredibilizam o estudo e que ficam naquela posição, não, eu trabalho muito, minha vida é muito sofrida, mas eu não tenho condições de estudar, vamos ter oportunidades para sair dessa etapa e estudar. Eu precisava trabalhar e estudar. Então, não adiantava eu ser desenrolada, ótima profissional, porque eu ficaria lá na CIA sempre, eu não teria oportunidade de crescimento. E aquele meu primeiro emprego era uma escada. Eu não queria que fosse meu ponto final. Então, todos nós precisamos conciliar nossa prática, nossa garra, nossas atividades que nós sabemos bem, nossas competências, habilidades com o estudo. Porque é o estudo que vai viabilizar, né? Eu estava com dificuldade até de contratar professor de estética. Nossa, tanta gente boa, mas muitas vezes a pessoa não procura a parte científica, não estuda. Então, eu recebo currículo, Christian, não tem nada no currículo, um curso, uma oficina, nada para se especializar. Muita gente despreparada para o mercado, né? Exato. Não, e às vezes a pessoa é até desenrolada, mas como ela vai se vender, se autopromover, se tem diversos concorrentes? Então, se você tá em casa, você já é desenrolada, não, sabe, eu gosto do que eu faço, ou então eu quero fazer essa transição de carreira, eu quero mudar, então é começar a estudar, ter oportunidades, sabe, de oficinas, de workshops, até porque você conhece pessoas também, sabe? Outra lenda que as pessoas vivem falando, todo mundo tem nível superior, tem um monte de gente desempregado. Ok, tem muita gente desempregada, mas deixa eu falar um dado muito importante, Christian. A última pesquisa do IBGE comprovou que a menor taxa de desemprego ainda são para aqueles que têm um nível superior. A menor taxa de desemprego no Brasil são para aquelas pessoas que têm um nível superior. Há pessoas que têm um nível superior e estão desempregadas? Sim, com certeza. Porque não é só o diploma, né? Precisa de outras habilidades e competências fora o diploma. Mas as oportunidades de trabalho, de crescimento e de aumento salarial é bem melhor para quem tem um nível superior. Então, não dá para ficar parado. Num mundo que é cheio de informações, de novas profissões aí, né, chegando, outras se desconectando e a gente precisando se adaptar, é estudar, é fazer capacitações, é palestras, tem muita coisa de graça também, Christian, muitas coisas de graça. Hoje a tecnologia está aí facilitando a vida de todo mundo, né? Muitos eventos, então assim, o que eu posso falar é pegar todo esse desenrolo, já que as pessoas têm na prática, porque tem gente que já tem essa expertise, né? Mas estudar, conciliar a área do trabalho junto com o estudo. Isso aí, de alguma maneira, você vai sim ser reconhecido, ter um trabalho, ter um valor de salário digno e você vai crescer isso por etapas, é só uma questão de tempo. Agora falando um pouco de sucesso. Sucesso. Muita gente quer ter sucesso na vida. Eu quero isso aqui porque eu quero ter êxito e sucesso aquilo ali. Como você define o sucesso e como você superou isso ao longo da vida, né? Transpassou. É muito complexo essa pergunta, porque o que é sucesso para mim não é sucesso para outro. Eu falo muito, sabe, de sucesso, eu troco a palavra para prosperidade. Ser uma pessoa próspera, sabe? Com aquilo que eu tenho, com meus recursos, com meus amigos, com o meu trabalho, eu consigo realizar o meu propósito e ser feliz. Para mim, isso é muito meu sucesso, né? Então, eu acredito que as pessoas precisam saber o seu propósito. O que é que me faz feliz? Por que eu vim aqui? E antes eu tinha uma crise, né? Qual é o meu propósito?
E eu estudando e lendo e procurando entender por que eu estava aqui na Terra, eu assistindo um palestrante, ele falou assim, olha, se você não souber nada o que fazer, não sei por que eu vim aqui nessa Terra. Eu vou dizer um propósito que é comum a todas as pessoas. Seja facilitador na vida das pessoas. Se você for um facilitador na vida das pessoas, você tem cumprido um dos propósitos porque você está aqui na Terra. Então, para mim, sucesso é isso. É poder me sustentar de uma forma digna, né, ter saúde, conseguir ser uma facilitadora na vida das pessoas mediante a minha profissão, porque aí cada um vai ser facilitador mediante a sua profissão. Você com seu pod, com suas atividades, né, você vai ser facilitador na vida com seus dons e talentos. E comigo, hoje, olha que oportunidade incrível. Eu consigo ajudar alunos a conseguir emprego, estágio e também a formação com foco na trabalhabilidade. Eu faço essas formações, esses treinamentos. Então, eu me sinto feliz, próspera, né? Eu acho que existem alguns sucessos ainda que eu almejo, que eu sonho. Eu acho que é sempre bom a gente sonhar e ter outras oportunidades de crescimento. Mas para aquela meninazinha do interior de Russas, que começou como operadora caixa, eu já me sinto muito próspera e feliz com todas as atividades que eu faço hoje. É só o começo, eu sei que eu tenho aí uma grande estrada, né, pela frente, eu acho que eu tenho grandes sonhos para realizar, não parou por aqui, mas eu tenho certeza que eu valorizo muito a minha história, a minha jornada, sabe, Christian? Você falando de sonho, dessa menina sonhadora, já parou por aí ou tem mais alguns sonhos mais pra frente, alguns desafios novos? Não, tenho muitos sonhos, né? Eu quero fazer doutorado, né? Tô terminando o mestrado, sou a primeira pessoa da família que vai terminar um mestrado e logo em seguida quero fazer doutorado. Quero ter crescimento na própria empresa que eu trabalho, tenho promoções internas onde eu posso alcançar mais pessoas, onde eu posso ter mais poder de influência também. Desejo muito isso profissionalmente. Não gosto de pensar aqueles 10 anos, como te falei, mas eu acho que um dos meus grandes sonhos é continuar performando bem na minha missão realmente de vida e crescer, né, na empresa e continuar estudando aí para poder ser facilitador na vida das pessoas. Não quer parar ali como um profissional de... Agora me falhou a memória. Não quer parar aí só no executivo, né? Quer galgar outros patamares, não né? Vou ser só executiva, não. Quem sabe CEO da empresa, não. Rotaina, como você vê o papel do educador, da educação na vida das pessoas? É transformador, minha gente. Por favor, valorizem seus professores. Sabe, chamem professor de nome de professor, valorizem, porque é transformador. É mudança de vida, de história. A educação, ela transforma. Isso não é uma frase bonitinha. Não é uma frase bonita, Christian. A educação, ela faz com que os seus comportamentos sejam alterados. Eu sou prova disso, né? Pronto, teve uma disciplina de psicologia do comportamento humano nas organizações, que eu amo essa disciplina. Inclusive, eu acho que todos deveriam fazer. Por quê? Todos os profissionais vão trabalhar com outros profissionais de alguma empresa e precisam se comportar. Quem nos ensinou, Christian, a trabalhar com outra pessoa na empresa? Eu não fui ensinado. Você foi ensinado na adolescência, na vida? Não. Ninguém nos ensina. Como entender? O meu temperamento é um jeito, o seu temperamento é outro. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Quem nos ensina? Na verdade, ninguém nos ensina. Então, quando você vai para a universidade e tem a oportunidade de fazer uma disciplina que te dá orientações, estudos, não é só experiências, mas tem estudos, pessoas que pesquisaram, é ciência. A ciência transforma a vida das pessoas. Tiveram pessoas que pagaram um preço, né, de estudo, de pesquisa, né, para comprovar aquele dado, aquela estatística, não é no achismo. E nós estudamos, né, aqueles artigos, aqueles livros e passamos, né, para os alunos de uma forma, né, reduzida, a gente faz uma síntese, mas de uma forma onde o aluno possa
né? Ter conhecimento daquilo ali e avançar nas empresas. Nesse caso que eu estou falando aqui é dessa disciplina de psicologia do comportamento humano. Então você pegou um conhecimento daquilo que eu estudei e conseguiu colocar em prática no seu trabalho. E isso automaticamente mudou a vida de outra pessoa que você estava gerenciando. Quer dizer, o meu conteúdo como educadora foi multiplicando. Me ajudou na vida profissional lá fora, muito. Só te interrompendo um pouco, só para dar um depoimento aqui rapidinho. Isso, de certa forma, me ajudou nessa disciplina a aprender a gerenciar não só pessoas que eu administro, mas também pessoas que eu me relaciono, colaboradores, até com a própria família, né? O amigo. Lembra que às vezes a gente estudou até, Cristian, que nem sempre falar é a melhor resposta. Exato. Né? Antes eu dizia, não, eu tenho uma personalidade forte, eu sou sincera, eu preciso dizer na hora. E eu achava isso lindo de dizer, porque eu achava que dizer aquela verdade para a pessoa era necessário. Era necessário e que se eu não falasse ainda, Cristian, eu ainda estava sendo falsa. Não estou sendo eu. E isso, o estudo é libertador. Ele mostra que nem sempre é assim. Né? Nem sempre. Existem estratégias, ações, comportamentos que nós precisamos estudar, teorias também, de pessoas que já pesquisaram isso há muito tempo e que já foi comprovado, então a gente vai adaptando. Existe receita de bolo? Não. É fácil? Não. Mas vai nos ajudando a impulsionar e ter esses problemas e a gente saber gerenciar. Então, é pela educação. E olha que papel lindo. Uma coisa importante, Cris, que eu quero ressaltar, você fez um depoimento dizendo que isso mudou a sua gestão, né, de como trabalhar com outras pessoas. E isso é lindo para um professor. Hoje, numa sala de 60 alunos, se você perguntar quem quer ser professor, um levanta a mão. Porque, por diversos motivos, é muito difícil ser professor. Nós trabalhamos antes, na hora, depois. E também todas as questões, hoje é muito difícil essa questão do respeito do aluno para o professor. Então, o que você fez é um princípio de honra. Declarar, falar, olha, professora, o que a senhora me ensinou nessa disciplina, eu consegui aplicar. Isso é uma das melhores recompensas para um professor. Então, para quem tem professor e está nos escutando, se ele contribuiu de alguma maneira na sua vida, tenha o princípio da honra. Vá lá, professor, isso aqui que o senhor compartilhou contribuiu na minha vida. Eu consegui realmente performar melhor pela orientação. Eu tenho certeza que esse professor vai se sentir realizado, feliz, né, e ter mais força, mais motivação para ser esse agente, né, de multiplicação e transformador. Porque em alguns lugares já se falta professor. Né? Já, em algumas áreas já não é a coisa mais difícil arranjar professor. E tem alguns professores que já eram para ter se aposentado. Mas querem continuar ali, né? Pelo prazer. Continuam e não tem quem substitua, sabe? Não, assim, é difícil. O professor precisa ficar lá, porque cada vez mais é difícil. Então, se você for um aluno, reconheça seu professor, né? Honre, porque ele tem um papel transformador. A educação tem um papel de um agente transformador na vida das pessoas. Agora isso a gente está falando aqui dessa matéria em específico, mas todas as matérias me ajudaram em algum momento, em algum ponto. E eu quero ter a oportunidade de conseguir poder trazer não só você, como foi minha professora na época da faculdade, mas também os outros professores. Já fica aqui o convite para os outros professores. Professora Nádia, professora Rita, que foi uma professoras excelente. Quero trazer elas aqui para a gente falar de cada matéria e mostrar para as pessoas, até para valorizar o profissional da educação. Perfeito, vai ser ótimo, né? O professor contar a experiência. Eu acho que esse momento de fala do POD é importante porque o conhecimento liberta. Então, essa fala, o que eu disse aqui, pode ser que eu não tenha falado nada de novo e nem de espetacular, mas vai gerar, eu acho que um sentimento de motivação, uma performance diferente se a pessoa prestar atenção, né? Existem palavras que podem mudar direcionamento de vida.
Então, pode ter alguém aqui que as pessoas, não vai por esse caminho, não procura esse emprego aí que é só escravidão, tu vai dar tua vida. Eu escutava muito. Ai, tu tá dando tua vida pela C&A? Eu digo, não tô dando minha vida pela C&A. Eu tô dando a minha vida pelo meu propósito. É o meu sonho. Porque nas organizações tem essas pessoas que desmotivam, que dão palavras. Não se mata pela empresa, não. Não se mata pela empresa. E eu digo, não se mate mesmo pela empresa, não. Se mate pelo seu propósito, pelo seu sonho. Então, se você fizer isso, aí você automaticamente é um bom profissional e vai vir, né, a colheita de frutos, de bons resultados depois. Então, vai valer a pena. Eu tenho certeza que quem escutar direitinho e pensar em não parar e ser avante, vai conseguir colher bons frutos. Eu colho até hoje, Christian, depois de 13 anos de formada, eu colho frutos da minha graduação. Perfeito. Para a gente finalizar aqui, Tainá, eu já sei basicamente a resposta, mas eu quero perguntar só para incitar mesmo a resposta. Isso serve para as pessoas que estão acompanhando em casa. Existe algum momento certo de começar a estudar e existe um momento certo de parar de estudar? Essa pergunta. Eu fiz propositalmente essa pergunta, mas já sei a resposta. É engraçado. Olha, é igual malhar, né? Estão me dizendo aqui que mesmo eu com 37 anos eu posso voltar a malhar e ser bastante fitness, com 37, com 40, com 50. Né? Estudar, a gente nunca vai poder parar de estudar, né? É uma coisa assim que a gente tem que estar conectado. E, por favor, pessoal, se você tem uma certa idade, não desista, não diga assim, olha, eu não vou estudar porque eu não tenho mais idade. Não é tarde. Né? Eu estava assistindo um documentário que o Chaves... E só fez sucesso, ele tinha 43 anos. No primeiro episódio, quando bombou, ele tinha 43 anos. Se ele tivesse desistido antes, inclusive parou de gravar porque ele ficou tão gordinho assim, e ficou desproporcional a imagem, porque ele já tinha uma certa idade. O biotipo diferente daquele garoto da vila e tudo, então começou até a fazer gravações mais sentados, assim, com o tempo, sabe? Depois de 20 anos de gravação, teve que parar, porque ele já não tinha o mesmo biotipo daquele garotinho que iniciou, do Chaves. Então, imagina se ele tivesse desistido. Não vou começar a estudar ou fazer algo no cinema, fazer roteiro, porque eu tenho 43 anos. Ou então, tá bom, vou parar de estudar aqui. Né? Então, não existe isso. Eu acho que a gente tem que ser imparável, tem que começar a estudar. Nem sempre... vai ser fácil, é uma dor. A dor, a gente tem que saber lidar com a dor. Isso eu reforço novamente. Qual a maior dificuldade, a barreira? O pessoal até se matricula em um curso, alguma coisa, e desiste depois. Porque começa o sentimento de dor. Dor emocional, física, cansaço. Então, a gente vai precisar saber lidar com essa dor. Porque, vamos lá, ninguém ama, como eu amo ler 10 livros, como eu amo passar... Ninguém gosta de estudar, né? 5 anos. Né? Não, assim, pode ser que exista, viu? Assim, a cada 99 tem um que são os nerds que amam, não vamos dizer 100%, mas eu acho assim que a grande maioria estuda por um propósito para poder crescer e ter um trabalho, né? E é necessário, né? Mas assim, a maioria das pessoas não tem essa, nossa, como eu amo, de vez de ir pra uma praia eu quero ler um livro. Bom, não é bem assim, mas a gente é adulto. E adulto não faz o que quer, faz o que é necessário. Né? Criança que quer fazer só o que quer, ela ainda quer, mas o adulto não tem que deixar, mas ela só quer fazer o que quer. Mas o adulto tem que fazer o que é necessário. Esses 5 anos que eu passei, não acho que eu fui feliz e sorrindo. Todos os dias eu ia triste, arrasada, chorando, doente e dizendo, não aguento mais. Eu achava que eu não aguentava. Né? Então, assim, continue, persista, a dor é inevitável. Saber lidar com a dor nesse processo vai ser um divisor de águas. Sinta, ela é presente, ela é existente, mas a gente vai ter que seguir com essa dor para conseguir o êxito depois. Eu fiz essa pergunta para você porque eu escuto de muitas pessoas, já ouvi de muitas pessoas falarem para mim, eu não gosto de estudar, para que estudar? Eu já estou trabalhando, já trabalho, não vou estudar. Mas eu quero aqui só deixar bem claro para essas pessoas que
o meu crescimento profissional, ele se deu a partir do momento que eu voltei a estudar, no momento que eu fiz uma faculdade, meu nível profissional, ele foi às alturas, de uma forma que... Isso é muito legal, Christian, você dizer isso, né? A história do Christian é muito legal porque ele teve uma transição de carreira, né? Ele viu na universidade essa oportunidade de mudar de carreira, porque não é só o conhecimento, é também as relações que você tem, a troca com o professor, alguém experiente, né? Abre sua mente para outros patamares, né? Perfeito. Então, acho que foi incrível. Você foi a prova viva, né? Que procurou um curso, inclusive, você não era só na universidade. Tudo que tinha de palestra... Eu amo essas coisas. Tudo que tinha de palestra, de atividades, você estava presente, quer dizer, sede pelo conhecimento. Você tinha sede pelo conhecimento. Então, isso é primordial e eu acho que foi por isso que você se deu tão bem nessa virada de chave. Tanto é que já no final do primeiro semestre eu já estava atuando, né? Na área que eu estou atuando hoje. Já estava começando a ter ali uma lucratividade extra daquilo que eu já fazia, né? Me ajudou bastante. Mas, Tainá, a gente está se encerrando aqui e eu queria te agradecer bastante a tua participação aqui. Eu quero te ver mais vezes aqui no nosso podcast. Vamos marcar. Falar de outros conteúdos. Eu sei que não é fácil para você como mulher chegar onde você... Não foi fácil chegar onde você chegou hoje. Você é uma pessoa batalhadora, guerreira, né? Que está aí para incentivar outras mulheres também a crescer na vida e buscar o seu objetivo, que é galgar outros patamares. Que fica à vontade de deixar um alô pro pessoal. Bom, o recado que eu quero dar para vocês é que eu vim de uma história bem triste, mas que eu entendo que eu superei. Foi uma história de superação, de dores emocionais, físicas. Tive que passar uma jornada difícil. Quem é uma menina do interior vai para uma capital e passar por tantas dificuldades como eu passei não é fácil, mas que vai valer a pena. Os 5 anos que eu fiz de investimento na minha universidade, na minha vida profissional, até hoje eu colho frutos. Então, qual é o fruto, né? Qual é a semente que você precisa fazer no dia de hoje? A minha foi sair do interior, né, largar minha família e morar sozinha numa capital e ter a oportunidade de estudar, né, que não foi nada fácil, e colho até hoje os frutos. Qual é a sua semente? O que é que você precisa plantar hoje para colher amanhã? Então, você precisa fazer essa reflexão. E lembre-se que o estudo é libertador. As práticas profissionais aliadas com esse estudo vão te levar para patamares maiores, eu tenho certeza. E foi um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o nosso podcast de hoje. Não esqueci de fazer os merchan, né? Mas fica pro próximo. Nosso anunciante aqui tem mais. Eu vou deixar aqui o @ da Tainá aqui na descrição para vocês quiserem acompanhar ela lá no Instagram. Seguir ela lá, vou estar lá. Deixa aqui na descrição, dá uma olhadinha lá, ok? Um forte abraço e até mais.